Em 1967 nascia a primeira torcida jovem do Brasil. A Jovem Flá com certeza revolucionou o jeito de torcer do futebol brasileiro, passando por muitos momentos difíceis. Ela é para muitas pessoas a maior torcida organizada do Flamengo. Então eu espero que vocês gostem muito dessa história. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, que me ajuda muito. Comentem aí embaixo algo da torcida do Flamengo. Dito isso, sem enrolação, sejam muito bem-vindos à história completa da Jovem Flá. Tudo começa no ano de 1967. O Brasil se via ainda no começo de um dos períodos mais conturbados politicamente, que era o período da ditadura militar. Foi nesse contexto nacional que surgiu a Jovem Flá em 6 de dezembro de 1967, um grupo de torcedores organizados que pretendiam trazer um novo tipo de comportamento para as arquibancadas do estado do Rio de Janeiro. A Jovem Flá teria nascido só depois de uma dissidência dentro da Charanga Rubro-Negra, uma das primeiras torcidas organizadas do Brasil, quando alguns dos futuros fundadores da torcida jovem viu a Charanga enfrentar uma grande resistência contra a sua entrada nos estádios. Um dos episódios que se tornaram a gota d'água foi quando impediram a torcida em Porto Alegre e São Paulo, onde os rubro-negros foram recebidos pelas torcidas adversárias com laranjadas. A Charanga, por sua vez, por ser uma torcida mais amistosa, já que era formada por um pessoal mais velho, não fez questão de encarar a resistência e nem fazia protestos quando o time ia mal. Por esses motivos, alguns jovens decidiram sair dali e criar a Torcida Jovem do Flamengo, que nos primeiros 2 anos de fundação utilizava o nome Poder Jovem, que era inspirado no movimento norte-americano Black Power, que surgiu também na década de 60 como uma forma de renascimento cultural da comunidade negra dos Estados Unidos. Pronto, assim surgia a primeira torcida jovem do país, que foi exemplo para moldes de várias torcidas organizadas que existem hoje, por ser uma das pioneiras. E cara, isso não era simplesmente uma revolução somente no nome das torcidas que surgiria depois disso, e sim de uma forma de comportamento. Só para você ter ideia, após a fundação da Jovem Flá com um jeito novo de torcer, começaram a surgir torcidas famosas e nos mesmos moldes de protestar, cobrar dirigente, apoiar, como Força Jovem do Vasco, Torcida Jovem do Botafogo, Young Flu, até a própria Gaviões da Fiel só foi surgir em 1969 e tinha motivos semelhantes. Sendo dos primeiros anos da torcida, vamos agora para as décadas de 80 e 90, onde podemos ver um crescimento e fortalecimento da torcida. A Jovem Flá naquela época já se alinhava com o ideal político de esquerda e várias vezes lutava pela democracia depois do golpe militar em 1964. Isso talvez possa explicar o interesse que muitos jovens tinham naquele grupo de torcedores do Flamengo engajados na política regional e nacional. Muitas torcidas naquela época cresceram bastante depois de bater de frente com o regime. Outro exemplo disso foi a Independente, uma das torcidas organizadas aliadas da Jovem Flá, que foi contra o regime logo após as censuras ao uso de instrumentos da torcida do São Paulo nos estádios. Beleza. Com o crescimento do número de associados e o seu reconhecimento em todo o Brasil, a torcida Jovem Flá acabou adotando um novo formato, um jeito mais profissional, já que antigamente as torcidas eram baseadas nas relações de amizade entre os seus integrantes. Com isso, a torcida do Flamengo passou por uma formulação com caráter mais institucional, passando a ser registrada como Grêmio Recreativo, Social e Cultural, adotando uma formalização jurídica e aderindo um CNPJ, que trazeria uma organização melhor, uma estrutura de forma logística e financeiramente. Ainda na década de 80, vamos para o ano de 1981, onde temos a melhor temporada da história do Flamengo, ganhando sua primeira Libertadores e seu único Mundial de Clubes até 2023, batendo o Liverpool, onde colocaram os ingleses na roda. Eu não preciso falar que essa conquista também foi muito importante para a torcida
torcida do Flamengo, já que até musiquinha fez, que é uma paródia da música Primeiros Erros do Capital Inicial, a famosa Em Dezembro de 81. Esse ano foi tão, mas tão importante para a organizada, que um dos símbolos da Jovem Flá surgiu depois daquela partida contra o Liverpool, que é o lendário tanque de guerra com 3 canhões e uma estrela dourada, que representava o exército rubro-negro, fazendo alusão à conquista do Mundial de Clubes, onde os 3 canhões do tanque representavam os 3-0 em cima dos Reds. Uma curiosidade que eu encontrei na página do Flamengo Antifascista no Facebook foi que uma das firmas, como são conhecidas as organizadas na Inglaterra da torcida do Liverpool, mais conhecida por Exército Vermelho, também tinha como símbolo um tanque de guerra. Aí só depois da final do Mundial em 1981, quando o Flamengo derrotou o Liverpool por 3-0, a torcida jovem resolveu criar o seu próprio tanque com 3 canhões, um para cada gol do Flamengo na final do Mundial. Saindo da década de 80, vamos agora para a de 90, onde vemos um crescimento significativo em todas as torcidas organizadas do país, talvez porque fosse a primeira década que se iniciaria sem um regime ditatorial que perseguia as maiorias das torcidas. E temos que salientar a contribuição de todas as organizadas para a luta do fim da ditadura, pois bem, na década de 90 é que vemos também as torcidas mais do que nunca meterem um pé na estrada, fazendo caravanas para todo o Brasil. Com isso, a Jovem Flá, junto às outras milhares de organizadas, passam a ser um importantíssimo instrumento de integração entre diferentes estados e efervescência cultural. As pessoas mais humildes podiam ver nas caravanas um jeito mais fácil e barato de viajar para outros lugares. Junto desse aumento das viagens, surgiu também o fortalecimento das famosas alianças entre torcidas na década de 90. A Jovem Flá, com a União Punho Cruzado, iniciada um pouco antes, em 1986, com a torcida organizada do São Paulo, a Independente, mas não é algo que eu quero focar nesse vídeo. Então vamos para o ano de 1991, onde temos a Jovem Flá sendo uma das primeiras torcidas organizadas do Brasil a confeccionar uma bandeira gigante, os famosos bandeirões de hoje em dia. A ideia teria surgido durante a partida pelas quartas de final da Libertadores daquele ano contra o Boca Juniors na Argentina. Os membros da torcida jovem que foram ao estádio La Bombonera incentivar o Flamengo viram a torcida argentina abrir na arquibancada uma enorme bandeira com as cores azul e amarelo, além do emblema com as iniciais CABJ, Clube Atlético Boca Juniors. Aquilo fez com que a torcida do Flamengo quisesse um para si, e para realizar esse desejo a organizada se empenhou, e com a arrecadação de 5 milhões de cruzeiros na época, eles conseguiram levar o projeto adiante, fazer o primeiro bandeirão do Brasil, que tinha, claro, as cores vermelha e preta em listras horizontais, aos lados o nome da torcida e ao centro o símbolo do tanque de guerra com 3 canhões da Jovem. E consequentemente, depois disso, as maiorias das torcidas do Brasil começou a correr para confeccionar o seu, até chegar nas brigas para ver quem fazia o maior do mundo, depois de 92 com a Mancha entrando para o Guinness Book. A torcida, que é marcada com o lema ser nada do Flamengo, tudo pelo Flamengo, o que ilustra bastante o sentimento dos integrantes ao sentido de pertencimento do grupo. Para eles, viver o Flamengo e a torcida jovem era algo que cada vez mais se via necessário. Foi assim que surgiram figuras bastante importantes na torcida, como Tia Helena, que não era jovem, mas mostrava que a questão da juventude poderia ser algo como um estado de espírito. Helena era vista na década de 70 como uma das maiores lideranças da TJF. Um dos episódios que mostra isso foi quando o time do Flamengo foi campeão da Taça Guanabara em 1970, e no gramado estava Tia Helena, que até ganhou uma faixa de campeã igual a dos jogadores, fora que ela era responsável por bordar as bandeiras, que antigamente era bastante difícil, camisas, flâmulas. Cara, a mulher era multifunções. Hoje, infelizmente, a Jovem mudou bastante. A violência, que claro existia antes, agora aumentou absurdamente. Confusões com torcidas rivais e até do próprio Flamengo aconteceram no século XXI, sendo punida várias vezes ao longo da história. O trabalho de torcida como forma de torcer, festa nas
arquibancadas e ações sociais que são muitas, ajudando quem mais precisa, a gente não tem do que reclamar, mas esse ponto das confusões acaba meio que jogando fora todo o resto, porque eles acabam sendo mal vistos pelo Ministério Público e pela sociedade. Infelizmente mesmo, hoje muitas torcidas ficaram refém do próprio crescimento, e esse pode ser o caso da torcida do Flamengo. E cara, esse é basicamente um resumo da história da Jovem Flá, que ainda continua apoiando o Mengão aonde for, sendo muito importantes na história de vários títulos do Malvadão, até porque é nada do Flamengo, tudo pelo Flamengo. Eu espero muito que tenham gostado desse vídeo. Se ainda não deixou seu like, deixa agora mesmo. Também se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos e comentem aí embaixo algo do Flamengo. No mais, muito obrigado por ter assistido até aqui, valeu, é nóis e fui!